Estamos no Maio Bordeaux, o mês de conscientização sobre as cefaleias. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio de número 43 do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Jornal do Comércio, no YouTube. Para falar sobre cefaleias, convidamos duas especialistas. Estão aqui comigo a nutricionista Micheline Medeiros. Boa noite, Micheline. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar compartilhando sobre esse assunto tão interessante junto com a doutora Valéria. Isso, aproveitar aí que você já apresentou, estamos aqui também com a doutora Valéria Salazar, neurologista. Boa noite, doutora Valéria. Boa noite. Agradeço a oportunidade também de, nesse momento, né, de conscientização da cefaleia, poder falar de uma forma mais ampla para o público, essa conscientização sobre as dores de cabeça, em especial a enxaqueca. Pois é. E aí, quando nós falamos sobre as cefaleias, né? Estou trazendo o termo cefaleia porque é o que chama aí o Maio Bordeaux. A gente sabe que existem vários tipos, doutora Valéria. Eu até, antes de começar aqui o episódio, estava dizendo, né? Fui dormir com uma dor de cabeça, mas que bom que acordei sem. Então, assim, a gente tem dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca. O que é que diferem aí esses termos? Então, quando a gente fala de dor de cabeça, é uma coisa muito ampla, né? Existe mais de 100 tipos de dores de cabeça. Cefaleia é um sinônimo de dor de cabeça. Então, cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. Agora, enxaqueca é um tipo de cefaleia. Então, quando a gente fala de dores de cabeça, é importante distinguir dois grupos principais. O primeiro grupo, chamado de cefaleias primárias, em que a própria dor é a doença. Os mais comuns é a cefaleia tensional e as enxaquecas ou migrâneas. E o outro grande grupo é o grupo das cefaleias chamadas de secundárias, que são as dores de cabeça em que a dor é apenas um sintoma dessa outra doença. Como, por exemplo, o caso das dores de cabeça de origens infecciosas, como, por exemplo, nas sinusopatias, dores de cabeça que são manifestações de uma doença nos seios da face, ou uma dor de cabeça causada por uma meningite, ou uma dor de cabeça relacionada a um traumatismo craniano, né? Uma pancada na cabeça, em que a cabeça vai doer, mas não por si só, ela vai doer em decorrência daquele trauma. E assim existem várias outras cefaleias de caráter secundário. As dores de cabeça, chamadas de primárias, elas estão mais relacionadas a essas mudanças de hábitos de vida. Em geral, qualquer mudança do hábito faz com que esse paciente possa manifestar a sua dor primária, seja ela de caráter tensional ou de caráter vascular, como no caso das enxaquecas, com mais frequência. Aí entra qualidade de sono, entra a questão do manejo do estresse, hábitos alimentares, o ambiente, um ambiente barulhento, um ambiente com intensidade luminosa muito forte, ou então alguns alimentos, como a colega vai enfatizar mais isso, né? Em relação aos alimentos, né, do ponto de vista neurológico, que o paciente que chega ao nosso consultório é um pouco diferente do paciente que chega no consultório da nutricionista, né? Do ponto de vista neurológico, os fatores alimentares mais diretamente relacionados são aqueles alimentos que causam a vasodilatação, que provocam a vasodilatação, como bebidas alcoólicas, alguns alimentos embutidos, como nitritos, alguns alimentos como o chocolate, a cafeína. Então, esses alimentos são mais diretamente, vamos dizer assim, incriminados como fatores deflagradores das enxaquecas. Mas cada pessoa tem que observar o seu fator deflagrador, seja ele um fator ambiental, como, por exemplo, no meu caso, a intolerância aos cheiros, perfumes fortes, desinfetantes, água sanitária, gasolina, tinta. Esses cheiros eram capazes de deflagrar crises em mim. Assim também são os fatores relacionados a pessoas que têm o fator deflagrador alimentar.
é muito variável, né? Por exemplo, há quem refira farinha, farináceos, há quem refira, por exemplo, algumas frutas específicas, poderia ser a pinha, muita gente fala do maracujá, do abacaxi, né? Para algumas pessoas, o café, ou a falta do café, ele provoca dor de cabeça. Então, o fator deflagrador ele tem que ser observado individualmente. E aí, pensando aqui, né, enquanto a doutora Valéria estava falando aqui, Micheline, eu pensando, né, existem fatores que podem deflagrar. E a gente pensando na nossa alimentação, eu pensei, né, existe um alimento que, se eu sentir o cheiro, já me dá uma dor de cabeça, que é a pinha, né? Então, eu pensando assim, será que existem alimentos que podem interferir aí nessa condição? Pode favorecer o aparecimento da dor de cabeça? Sim, existe. E já está bem evidenciado cientificamente de que a nutrição e a enxaqueca têm uma relação bem forte. Quando você fala sobre a questão da pinha, provavelmente você tem alergia à pinha, né? Porque, vamos dizer assim, na minha área, né, de nutrição, o que a gente pode observar num paciente que chega a nós com a enxaqueca, já sendo tratado de forma convencional e que não tem tido muito êxito. Então, a gente poderia, nesse caso, ampliar um pouco mais a visão e pensar, por exemplo, algumas situações como doenças autoimunes, que aí se encaixaria justamente no que a doutora falou sobre situações secundárias. Por exemplo, a gente está no mês de maio, eu vou aproveitar e falar sobre a doença celíaca. A doença celíaca, pelo protocolo do SUS, por exemplo, quando uma pessoa tem enxaqueca, essa enxaqueca já foi diagnosticada, enxaqueca crônica, ela já pode estar inserida para ser rastreada para a doença celíaca, qualquer coisa. Porque existem pacientes que não têm outro sintoma além da enxaqueca. É um exemplo. Outro exemplo seria justamente as alergias alimentares. Às vezes a pessoa não tem noção do que pode estar acontecendo e justamente uma alergia alimentar, aí eu trago até alguns alimentos que são mais, vamos dizer assim, mais vistos na prática. A pinha não é tão comum, mas a gente pode ter alergia a qualquer tipo de alimento. Mas os mais comuns, o trigo, o glúten, que aí é um fragmento, é uma proteína que está no trigo, mas também está na cevada, no centeio. Temos também a banana, muita gente com alergia a banana, alergia a ovo, alergia a leite, e não só crianças, mas adultos com alergia a leite. Então, assim, esses são os alimentos mais prevalentes em relação à enxaqueca e nutrição. E também existem fatores realmente de falta de nutrientes, alguns nutrientes específicos que, se tiverem deficiência, podem causar secundariamente manifestações de enxaqueca, como, por exemplo, a vitamina B2. B2 ou B12? B2. B2. E a K2. Esses são alguns exemplos do que a gente pode observar, rastrear e tentar ajudar esse paciente. Muita gente, a gente sabe que vivemos em um país que muita gente ama café, né? Eu sou uma delas. E a senhora bem colocou aí, né, que tanto o excesso como a falta podem causar crises de enxaqueca. No meu caso, é a falta, né? Se eu acordo, não tomo aquele café, vai me dar, sim, uma enxaqueca. Por exemplo, quando eu estava gestante, não podia tomar o café, eu tomava descafeinado. Passei um mês com enxaqueca, né? Então, tem isso mesmo com café? Ou é o excesso, ou é a falta que vai aí desencadear a crise? Olha, nesse caso, é interessante porque nesse caso, a sua dor de cabeça foi causada pela abstinência ao café, pela falta do café. O café, ele é uma substância psicoestimulante e ele tem um poder analgésico. Tanto é que na maioria dos remédios para dor de cabeça do tipo enxaqueca, tem associação com cafeína. Por quê? Porque enquanto a enxaqueca embota um pouco a parte cognitiva, deixa a pessoa meio arriada, né, enjoada, tal, o café, sendo estimulante, dá uma melhora nesse estado geral. Só que o excesso de café, ele pode causar uma dependência.
Ele pode causar uma dependência e você ficar com uma dor de cabeça por uma dependência desse café. Sempre que tiver baixo o seu nível de cafeína, sua cabeça vai lhe incomodar e você vai necessitar aumentar a dose. Então, é recomendado que, sim, pode usar o café, deve-se usar o café com moderação e principalmente de forma que ele não venha, por exemplo, atrapalhar o sono, porque aí a privação de sono já seria um fator deflagrador de crise. E Pois é, inadvertidamente, imagino. uma pessoa que está tomando café até muito tarde vai dormir mal e no outro dia vai ter dor de cabeça. Tem isso também que deve ser colocado em consideração. Mas eu fiquei pensando também, né, Micheline, o quanto o nutricionista, né, ele tem que ter a habilidade para fazer questionamentos ao paciente, porque muitas vezes o paciente não tem um insight, não consegue perceber que é o alimento que está desencadeando. Ou então, como você falou anteriormente, as vitaminas aí que podem, a falta delas pode estar associada às crises de enxaqueca, né, de dores de cabeça. Você E- colocou B2 e outra K, K2, dei um exemplo. suplementa. Sim, a gente pode suplementar, inclusive existem outros suplementos também, que mesmo que não esteja em deficiência, na enxaqueca a gente pode estar ajudando. Na realidade, tudo que a gente pode fazer é como se estivesse atuando também, dependendo de cada caso, né? Muito individual, justamente. Porque, por exemplo, se for alergia, a gente tem que tirar o alérgeno e fazer uma dieta menos histamínica. Um exemplo. Se for uma doença celíaca, a gente tem que cuidar de retirar o glúten, contaminação cruzada e modular esse intestino. Cada situação é uma situação. Mas, lógico que existem sim alguns suplementos, alguns nutrientes que a gente pode direcionar caso a caso e ajudar, inclusive, ao próprio medicamento convencional a fazer um efeito melhor. Como, por exemplo, ômega 3. Ele é já muito estudado para enxaqueca e as propriedades anti-inflamatórias, né, atuam. E também na questão da vascularização, na melhor vascularização. Então, ômega 3 a gente pode estar pensando, não é? A gente pode estar pensando também em quercetina como suplemento para, por exemplo, um paciente desse, que além que já foi rastreado para uma alergia, e essa alergia seria a causa da enxaqueca. Então, a quercetina entra aí como um bom resultado para esse paciente. Em nutrientes, magnésio, que aí ajuda também, né, no relaxamento tanto tensional, se a dor for tensional, a gente pode usar o magnésio. Deixa eu ver o que mais que a gente pode usar. A vitamina D também já é bem estudada em relação a enxaquecas. Enfim, a gente tem muita coisa que a gente pode usar, Que pode beneficiando, e sendo um conjunto, né? Porque as cefaleias são múltiplas, né? São múltiplas, vêm de múltiplas origens. Então, cada paciente a gente pode estudar e fazer um protocolo individualizado e ele só tem a ganhar com as visões diferentes, porém com visões diferentes que se associam. Eu vou ajudar o que a doutora está falando, a doutora vai me ajudar no que eu estou falando, e se completam, e o paciente que ganha. E eu imagino que para a doutora Valéria, assim, pode chegar um paciente que a queixa principal é a dor de cabeça. Mas para você, imagino que chega um paciente com doença celíaca, e aí você tem que fazer questionamentos para ver Sim. se a enxaqueca aí aparece ou a dor de cabeça em algum momento, né? Isso. E não é tão raro, assim, eu tenho pacientes que o único sintoma, a única manifestação da doença era a enxaqueca. Então, aí como é que a gente vai saber? No rastreamento para doença celíaca, no caso, aí a gente tem os exames sorológicos que o nutricionista pode pedir. Se esses exames sorológicos já vierem com alguma alteração, a gente já faz um encaminhamento específico para o gastro, mas a gente não fica só nisso, a gente pergunta como são as fezes do paciente, porque é algo muito importante. Por exemplo, se a gente está falando de doença celíaca, mas se a gente falar de doenças gerais e doença celíaca e alergia em relação à enxaqueca, eu falo assim para o meu paciente, olha, como é que são as suas fezes? Você precisa me falar. Porque, por exemplo, se for feito bolinha de cabra, um exemplo, né? Está associado à alergia a leite de vaca. Então, assim, aí a gente poderia fazer já uma intervenção no sentido de solicitar um exame específico para saber se ele tem alguma alergia,
ou se ele tem uma intolerância alimentar, que é muito comum, por exemplo, a intolerância à lactose, que também pode causar enxaqueca, porque há uma fermentação exacerbada e pode causar enxaqueca. Mas voltando à doença celíaca, a gente tem que rastrear a pessoa, as condições físicas completamente, assim, da cabeça aos pés. Um paciente que chega a mim com sinais de doença celíaca, eu tenho que investigar família, porque é uma doença genética, então eu tenho que investigar o histórico familiar, eu tenho que investigar como é que está a mente dessa pessoa, porque a doença celíaca é uma doença sistêmica, então ela pode mexer com a mente, com qualquer parte do corpo, né? E aí a pessoa vai me falando, e aí a gente vai montando aquele quebra-cabeças, e aí eu vou pedindo ajuda aos médicos especialistas que podem nos ajudar a identificar e diagnosticar esse paciente. Diagnosticando, se, por exemplo, ele for um paciente que a enxaqueca seja o principal fator, a principal manifestação da doença celíaca, se a gente cuida desse paciente, diagnostica ele de forma correta, a gente está retirando a causa, porque a gente tira a causa, que é o glúten, a dieta tem que ser sem glúten e sem contaminação cruzada, o paciente fica livre da enxaqueca. Isso, eu vejo isso na minha prática. E aí ele passa a ter uma qualidade de vida que ele não tinha. E eu pensando, doutora Valéria, se por acaso um paciente celíaco, né, com doença celíaca, aparece, por mais que ele faça medicações, essas medicações elas serão paliativas, porque se não tirar esse agente aí que possa estar, enfim, causando inflamação, que causa na doença celíaca, causando essa inflamação, vai continuar tendo dor de cabeça. Então, veja, mesmo em se tratando de uma enxaqueca, né, que como no início do programa eu classifiquei como uma dor de cabeça primária, a gente nunca pode esquecer o que a gente chama de comorbidades. As comorbidades, ela torna o manejo das dores de cabeça em geral, mas principalmente da enxaqueca, mais complexo, muito mais complexo, porque a gente tem que avaliar em todo paciente que a gente recebe com a queixa de cefaleia, principalmente de caráter persistente ou de caráter progressivo, quer dizer, aquela pessoa que, entre aspas, vive com dor de cabeça, a gente tem que investigar a qualidade de vida dessa pessoa. Isso inclui todos os aspectos, inclusive hábito intestinal. Né? Então, o hábito intestinal, e a gente sabe que existe uma correlação muito direta entre o funcionamento cognitivo, as manifestações neurológicas e o funcionamento digestivo, porque é através do intestino que a gente absorve os principais nutrientes responsáveis pela formação dos neurotransmissores cerebrais. Então, isso daí é uma ligação direta, né? Então, é muito frequente pessoas que têm dores de cabeça do tipo enxaqueca, até pensarem que sofrem do fígado, né? Diz assim, não, mas eu tenho um problema de... Ela não fala de digestão. A maioria deveria se referir assim, eu tenho problemas digestivos. Algumas pessoas têm essa questão do empachamento, algumas pessoas têm esse problema da obstipação, que é responsável por essas fezes em bolinhas, né? Muita gente tem distensão abdominal, tem flatulência, e essas pessoas, às vezes, relacionam alguns tipos de alimento com a piora do seu mal-estar, e esse mal-estar, considerado sistêmico, mal-estar geral, às vezes é também um fator deflagrador ou de persistência dessa dor de cabeça. Inclusive, a crise em si da dor de cabeça, vamos considerar que a pessoa não está se sentindo mal do ponto de vista digestivo, não comeu nada que lhe fez mal, entre aspas, e teve contato com um cheiro forte. Ela terá, durante a crise dela de enxaqueca, manifestações digestivas, é muito frequente. Então, às vezes, precedendo o episódio de dor, a pessoa já fica com uma sensação de mal-estar, a gente chama de plenitude gástrica, como se assim tivesse com o estômago cheio, distendido, às vezes uma boca amarga, né? E já entrando no episódio de crise, é muito frequente a associação com enjoo e vômitos. Então, veja, a própria crise de enxaqueca, ela se apresenta com muita frequência, fazendo até parte dos critérios de diagnóstico, com manifestações digestivas também. No mínimo, enjoo.
E eu lembrei o seguinte, eu tinha muita enxaqueca, né? Mas não tenho mais, porque à medida que a gente vai descobrindo o que é que pode estar relacionado, Vai a gente evitando. vai tirando e evitando. Mas claro que tem condições que aparecem. Mas quando eu tinha muita crise, eu descobri que existe algo que vem antes também. A senhora falou do antes, aí o que é que pode vir antes da dor? E no meu caso, eu descobri que muita gente também tem, são aquelas luzes que enfim, perturbam um campo de visão, né? E que são chamadas de aura, eu descobri Isso. depois. Mas 2 vezes eu fui para a emergência oftalmológica achando que estava ficando cega, que estava acontecendo alguma coisa. Então eu queria que a senhora falasse um pouco disso também, que essa aura pode aparecer antes até da dor. Isso. Então, a enxaqueca, ela vem por fases. Existem 2 tipos de enxaqueca, né, principais. Então, a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. Mesmo as pessoas que têm a enxaqueca sem aura, ela pode ter o que a gente chama de pródromo. Pródromo já é a crise, mas ainda não é a dor. É aquilo que eu acabei de falar, aquela pessoa que se sente mal, de uma forma, vamos dizer assim, não muito típica. É uma coisa incipiente, é um mal-estar, já vai ficando um pouco lentificada, às vezes dá uma boca amarga, às vezes dá uma fissura, uma necessidade de comer um docinho. Aí, às vezes, até como o chocolate implica o chocolate como fator deflagrador, e nem foi, porque ela já estava em crise quando teve vontade de comer o doce. E aí, posteriormente, vem a dor. A dor da enxaqueca é uma dor típica. É uma dor hemicrânea, é uma dor de caráter latejante, é uma dor que ela vai piorando no decorrer do tempo e vem acompanhada daqueles sintomas, do enjoo, do mal-estar, e ou, né, de intolerância a barulho, a luz, a cheiros, e em geral dura em torno de 4 horas. Na enxaqueca com aura, a enxaqueca com aura, ela além de ter aqueles pródromos, pode ter também. A enxaqueca com aura, ela se caracteriza principalmente por uma manifestação neurológica associada. Então, a enxaqueca é uma dor vascular e neurológica, é neurovascular. Então, nesse caso, as manifestações neurológicas elas são bem evidentes. Pode ter distúrbios visuais, que pode ser as luzes piscando, as estrelinhas, pode ser perda de campo visual, pode ser um borramento na visão central. Geralmente ela tem um padrão de crescente. Aquela manifestação visual ela é leve, posteriormente ela se acentua e pode durar até 30 minutos. Às vezes é um pouco menos, mas pode durar até 30 minutos. E o interessante é que a dor, quando cede, diminui esses sintomas, que às vezes até são físicos também, motores, né, sensoriais, dormências, dificuldade para falar, tal. Quando cede esses sintomas, quer dizer, quando a aura começa a reduzir, é que vem o quadro doloroso. E muitas vezes as pessoas se preocupam, e às vezes é a primeira vez que vai a uma emergência. Às vezes já tem dores de cabeça com manifestações mais leves, mais sutis, que não a preocuparam tanto. Porque é importante depois eu comentar outras coisas, que são as chamadas crenças leigas. Me lembro de falar sobre isso. Então, muitas vezes é a partir do momento em que ela tem uma crise com aura que se preocupa. Que aí vai para uma emergência, ou vai para uma emergência oftalmológica pensando que está com problema de vista, ou vai direto numa emergência geral, né, para ver se não está tendo um AVC isquêmico transitório, porque às vezes quando chega na emergência o sintoma até já desapareceu. Mas aí é até uma causa interessante, importante, de busca de ajuda. Pois é, achei importante trazer isso, porque da primeira vez que eu fui, quem me atendeu nem questionou, nem ventilou essa possibilidade de enxaqueca com aura, né? Então eu tive que fazer exames até com neurooftalmo, né? Ressonância, enfim. Da segunda vez que eu fui, né? Porque estava tendo, aí o profissional me alertou. Você está numa enxaqueca com aura, né? Então, assim, eu acho que é importante porque as outras especialidades, é tanto que a gente tem uma nutricionista aqui para debater sobre enxaqueca, podem estar, assim, habilitados para reconhecer sinais no paciente, né? É importante. E, Micheline, da mesma forma que existem alimentos que podem favorecer
Tem alimentos que podem ajudar na crise de enxaqueca? Um paciente está com muita enxaqueca, está com muita dor de cabeça. Tem algo que ele possa beber ou comer que possa aliviar? Por exemplo, a gente sabe que a pessoa desidratada, ela pode aí ter crises de dor de cabeça, né? Então é importante se hidratar. Existem alimentos que podem ajudar? Existem alimentos que devem participar da dieta de alguém que tenha enxaqueca, né? Como, por exemplo, peixes. Ao invés de muita carne vermelha, a gente pode usar peixes, porque eles são ricos em ômega 3. Aí a gente pode usar o suplemento, mas a gente pode estar usando também na dieta, né, de forma natural. Inclusive um peixinho que eu gosto muito de falar, um peixe que é acessível, economicamente acessível, a sardinha, riquíssima Em ômega 3. em ômega 3. Agora eu tô falando não de sardinha latada, eu tô falando de sardinha natural, certo? Então, outra coisa, alguns temperos que a gente pode usar, que cronicamente eles vão nos ajudar na questão inflamatória, porque a enxaqueca e as inflamações também, como a doutora já falou e como a gente falou também um pouco, elas podem ser também de cunho inflamatório. Então, o que é que a gente pode estar adicionando? Cúrcuma, né, na nossa alimentação, no arroz, no feijão, no que a gente for colocar, né? O louro, porque aí também vai ajudar não só na inflamação, mas vai ajudar na digestão. Chás como, por exemplo, chá de casca de cebola, ele é rico em quercetina. Lembra que eu falei? Uhum. Pronto, a gente pode pegar a casca de cebola, fazer um chazinho. E fica bom. Não, ele não tem gosto, eu Não. já tomei, É. não tem praticamente sabor algum, não. É tranquilo. Né? Então, Isso pega são a água, prevenções, né? esquenta, coloca a casca de cebola e A depois casca coa de isso. cebola bem novinha, né, lavadinha, aí você coloca uns 2 pedacinhos de casca de cebola para 180 ml de água, aí deixa ferver a água, depois bota a casca de cebola, tampa, deixa por 5 minutos e toma ali. Agora, não é para crise, é para justamente para quem tem enxaqueca crônica, ter uma estabilidade Pra prevenir, para né? prevenir e para melhorar, porque só vai melhorar quando a gente vê a causa, né, como a doutora falou, tanto dos aspectos dela, né, e como no meu aspecto também. A gente tem que ver quais são as causas, retirar essas causas e sim fazer essa dieta junto com a retirada do que vai fazer mal, entendeu? É um protocolo. É todo um protocolo, né? Mas eu acho que nas crises, orientar a hidratação é A interessante, hidratação, porque muitas vezes o paciente está nauseado e não está com apetite para Não comer, tá. né? Não tem coragem de É. comer para evitar o vômito. É verdade. Mas se ele vai se hidratando, e aí vale Sim, a pena sim, ser vale. com chás, Com com chás. algumas soluções até reidratantes, Pode ser que com pode água ser preparada em saborizada. casa. Por né? exemplo, a água saborizada de hortelã. Ela é ótima, porque a hortelã também, ela baixa um pouco a questão da histamina, mas a hortelã ajuda no enjoo. Chá de gengibre também ajuda no enjoo, na crise, que a gente vai lembrando, né? Pois é. A própria água de coco, para quem está nesse período enjoado, mas que suporta a água de coco, porque às vezes a pessoa está tão enjoada que não aceita nada. Porque é um reidratante, né? Isso, É importante. muito importante. Mesmo que a pessoa tenha aquela, vamos dizer assim, prevenção contra ingerir alimentos, é muito importante estimular o repouso e a hidratação. Sim, Principalmente se houver vômito, Sim. né? Porque Não, né, sim. vômito aí É muito mais importante ainda. ainda fazer essa hidratação. Sim. É. Sim, alimentos deixei. ricos, perdão, alimentos ricos em magnésio também, em K2. Os alimentos podem ser inseridos nessa dieta. Quais são? Brócolis, né? Couve-folha, couve-flor, a gente precisa usar eles como um coadjuvante nessa relação. E magnésio, por exemplo, abacate é rico em magnésio, coentro é rico em magnésio, salsa, couve-folha, acelga, alface, todos esses podem fazer parte do tratamento de alguém que tem enxaqueca crônica. Pois é, que bom. Isso serve para todo tipo de dor, Olha, não só para dores de cabeça. Eu Olha, vim agora bom. do Congresso Brasileiro de Dor Olha e que foi legal. muito enfatizado isso, né? A mudança de hábito alimentar e a reposição de não só a mudança
do alimento mesmo, como esses nutraceutos, quer dizer, essa reposição de oligoelementos e vitaminas, fazendo parte desse processo desinflamatório do organismo, associado à atividade física, associado a manejo de estresse, associado à melhora de qualidade de sono. Então, isso funciona para qualquer tipo de dor. Não estamos falando agora especificamente de enxaqueca, mas isso serve para fibromialgia, isso serve para lombalgia, isso serve para todos os outros, as outras dores. Olha aí. Verdade. E eu fiquei querendo me lembrar, né? Eu fiz o que era que causava essa minha enxaqueca com aura, né? Fiquei aqui durante o episódio. E aí eu lembrei. E eu acho que é um ciclo, assim, doutora Valéria, que a senhora vai poder explicar, né? A gente vindo para a saúde da mulher. A questão hormonal, eu imagino que interfere. Quando eu tinha muitas crises de enxaqueca com aura, que aí a gente descobriu, né, que, enfim, que era uma enxaqueca, que não era nada muito grave, sério, como se poderia ser. E aí se perguntou, um médico perguntou para mim se eu fazia uso de anticoncepcional. A partir do momento que eu tirei o anticoncepcional, eu não tive mais enxaqueca com aura. Então, assim, como é que essa questão hormonal, ela pode interferir na dor de cabeça? Muito boa pergunta, porque está intimamente relacionada com a prevalência das dores de cabeça do tipo enxaqueca em mulher. Tanto é que na infância, a proporção entre meninos e meninas com a enxaqueca é igual, 1 para 1. E já na adolescência, essa incidência aumenta muito mais nas meninas, 3 para 1, em relação aos meninos, e tem a ver com o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele flutua, né? Então, o estrógeno, ele começa a aumentar a partir da ovulação, para que, teoricamente, o ovo seja fecundado, mas quando ele não é fecundado, o nível de estrógeno, ele cai. Ele cai de uma forma muito, assim, abrupta. E aí é o fator deflagrador da crise, né? Aquela proteção que ele estava dando, perde. E aí a pessoa tem crise, tanto é que tem pessoas que só têm manifestação de enxaqueca no período perimenstrual, dias antes, durante e depois da menstruação, né? Então, o anticoncepcional precisa ser trabalhado junto, o neurologista com a ginecologista. Para as enxaquecas com aura, existe um maior risco dessa pessoa normal, que tem a enxaqueca com aura, ela tem um maior risco de AVC. Por isso que foi suspenso mesmo. Tem maior risco de AVC. Então, essa paciente, ela pode usar, se for um anticoncepcional de baixas doses, para diminuir o risco de tromboembolismos, né? Agora, já alguns pacientes que têm enxaqueca, eles fazem um uso de um anticoncepcional, um método anticonceptivo que não menstrua. Eles usam de uma forma ininterrupta, de forma que eles não têm essa oscilação do estrogênio, e isso pode proteger essa pessoa, quer dizer, é um tipo de profilaxia, fazendo com que essa pessoa não tenha as crises relacionadas ao período menstrual, né? Existem, inclusive, pessoas que têm ciclo e que optam por não usar medicações anticonceptivas, essas coisas, pode-se fazer uma profilaxia somente da dor, né, da dor de cabeça do tipo enxaqueca, somente no período perimenstrual. Existem vitaminas do complexo, a vitamina B6 pode ser usada nesse período. A gente pode fazer uma mini profilaxia com medicações específicas anti-enxaquecosas, como triptanos, durante esse período. Quer dizer, a partir do momento em que ela percebe que vai menstruar, quando ela tem um ciclo regular, percebe que vai menstruar e está predisposta a ter dor, ou a partir dos primeiros pródromos que ela tem, aquela percepção de que a dor está chegando, ela pode começar a usar um tipo de triptano que tem uma ação estendida de 12 horas, de 12 em 12 horas, até passar o período que habitualmente ela tem a dor de cabeça, né? A pessoa que tem TPM, irritabilidade, que tem um distúrbio de humor, pode usar um antidepressivo para melhorar o seu humor, a sua TPM, essa disforia que a pessoa tem, e esse antidepressivo pode até ter a sua dose aumentada nesse período perimenstrual, porque os antidepressivos, eles também podem ser usados como profiláticos de enxaqueca. Então, essas pessoas que têm essa, vamos dizer assim, ciclicidade de crise, pode
ter uma melhora de qualidade de vida com alguns ajustes. Que bom. E eu acho que a alimentação também ajuda nesse período aí da TPM, né? Nesse período aí antes, durante. Com certeza. O que é que pode ter nesse cardápio aí da mulher que tem essa TPM, que sabe que a dor de cabeça vai aparecer, mas para evitar pode seguir algum alimento? A gente pode usar alguns nutracêuticos, como por exemplo passiflora, mulungu, que são assim que ajudam na fabricação de GABA. E GABA geralmente cai, um neurotransmissor que cai um pouco nesse momento, né? Que aí vai ajudar, vai ser associado a tudo isso que a doutora está falando. E em relação ao alimento, chazinho de camomila, chazinho de mulungu, chá de casca de maracujá, né? E sempre assim, realmente um alimento mais de verdade, né? A alimentação que é rica em embutidos, a alimentação que é rica em corantes, conservantes, tudo isso vai causar disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. E isso, a consequência é sistêmica. Aí vai piorar essas questões de TPM, vai piorar questões de enxaqueca em geral, e não só de enxaqueca, mas com qualquer problema que já tenha, assim, já tenha predisposição para ter gatilho. Então, realmente, é algo clichê, mas que a gente deveria cumprir. Desembalar menos, né? E comer de verdade, comer mais frutas, mais verduras, se exercitar também, tomar muito líquido. E faz E parte, a questão na TPM, né, nós mulheres gostamos muito de um docinho, né? Aí vai lá no chocolate, vai lá no fatia de bolo e atrapalha a enxaqueca. Imagino que sim, né? Esses alimentos assim, né? Aí pode tentar fazer alguns docinhos mais naturais. Ou tentar mudar realmente esse hábito de comer doces, vamos dizer assim, bolo, trocar um bolo, por exemplo, né? Por uma bananinha com a chia, que tem propriedades anti-inflamatórias ali, né? Aí, ó, você já tá comendo um docinho, mas tá ajudando a banana com triptofano e tá usando a chia que vai ser uma aliada na questão da inflamação. Então, troca um bolo E do funcionamento intestinal. e no funcionamento intestinal. Olha, tá entendendo? Tudo interligado. Tudo interligado. Então, assim, quando a gente muda a nossa alimentação, a gente muda tudo que há em nós, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E em relação à parte ginecológica, tem um suco que eu gosto muito de usar, que é o suco de melão com chia. Inclusive, experiência própria, um médico amigo meu passou para mim B6 com suco de melão por um mês. Minha filha, foi maravilhoso. Eu estava com um cisto e esse cisto estourou. Eu não precisei fazer intervenção cirúrgica. Então, assim, não brinca com o poder dos alimentos, porque eles são poderosos, né? Eles são aliados mesmo da nossa saúde. Melão com chia. Melão com chia, fantástico. E também é ótimo para tireoide. Maravilha. Mas nesse momento que a gente está falando sobre intervenções da mulher, olha aí uma dica. Mas eu melão. quero saber, tireoide o quê? Para hipo ou para hiper? Para hipo. Para hipo, olha aí. Dá mais energia? O TSH, a gente consegue baixar o TSH com o suco de melão, a gente consegue fazer maravilhas com o suco de Já anotei. Mas eu tenho outra pergunta para Pois não, você. pois não. A gente pensando, né, em como é que esse corpo inflamado, ele pode favorecer o aparecimento da enxaqueca. Um paciente com sobrepeso ou obesidade, ele pode ter mais crises de enxaqueca? Pode. O paciente com resistência à insulina pode ser o desencadeador de crise de enxaqueca. O paciente obeso, porque é inflamado, pode ser sim. E às vezes o paciente emagrece, desinflama, porque não é só emagrecer, mas emagrecer desinflamando, e aí pode ser um gatilho para enxaqueca e essa enxaqueca vai desaparecer. Pode sim, pode sim. E você falou em resistência à insulina. É. Vamos explicar para quem está nos acompanhando, né? O que é essa resistência à insulina, que muita gente deixa de lado, mas que é importante para o funcionamento aí saudável do nosso corpo. A insulina é algo que tem que ser liberado pelo pâncreas para que a gente possa fazer a degradação correta do carboidrato, do açúcar do alimento. Mas quando eu falo açúcar, não é açúcar que é açúcar comum, eu estou falando do açúcar dos alimentos, né? Todo alimento tem uma porcentagem de açúcar, que a gente chama de carboidrato. Então, a insulina, ela está ali
ela deve ser usada pouco, mas ela pode ser usada, né, no momento que a gente necessita para degradar o carboidrato. Mas quando ela é usada de forma muito exacerbada, isso dá, como se assim, o pâncreas fica chateado, fica cansado, vamos dizer assim, e aí começa a ficar resistente àquela ação que a gente está fazendo contra o nosso próprio organismo. Então aí é como se não funcionasse mais adequadamente. Aquilo que deveria funcionar adequadamente começa a não funcionar mais adequadamente. Aí uma pessoa com resistência à insulina, ela começa já está bastante inflamada, lógico, porque o organismo tentando melhorar e não consegue. Ela começa a aparecer, por exemplo, algumas manchas escuras no pescoço, nos cotovelos, né, que às vezes é até confundido com a pessoa não se higienizou direito e não tem nada a ver. Pessoa coitada, às vezes a pessoa inclusive faz aquele esforço, esfrega aquele local e não tem nada. E já é um sinal da resistência à insulina. Então, a gente tem que cuidar. Sim, a gente tem que cuidar para que essa pessoa não tenha diabetes, né? Não gere nenhuma diabetes. E tem como reverter, sim. Olha Tem. aí. Com acompanhamento, né, da nutrição Tem. também, o endocrinologista às vezes é muito chamado Eu tenho também. vários pacientes pré-diabéticos com resistência à insulina que a gente conseguiu ter. Agora, depende, logicamente, da pessoa, né? Aliás, em todo tratamento. Estilo de A gente vida, pode né? se esforçar como for, né, doutora? Estudar como for, mas o paciente tem que ser nosso aliado. Doutora Valério, eu anotei aqui que a senhora gostaria de falar sobre crenças leigas. E a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, mas anotei, não esqueci. É muito importante isso, porque o que a gente vê na prática é que a maioria das pessoas que sofrem de enxaqueca, na maioria das vezes as pessoas que têm dor de cabeça, mas vamos falar da enxaqueca, que é a mais invalidante, né? As pessoas que têm dor de cabeça, principalmente enxaqueca, demoram em média, isso é constatado através de estudos mesmo científicos, mais de 10 anos para procurar um especialista. Mais de 10 anos. Por quê? Pelas crenças leigas. Então, a pessoa chega no seu trabalho, está com dor de cabeça, alguém já justifica a essa pessoa que ela não deve ter dormido bem, você não deve estar dormindo bem. Ou então, você está trabalhando demais. Ou você, tenho certeza que você não está se alimentando direito. E às vezes faz com que essa pessoa, além de ser a vítima, quer dizer, ela sofre da dor de cabeça, ela ainda em parte se sinta culpada de estar com dor de cabeça, né? Fazendo até com que muitas vezes ela enfrente as situações de crise calada, quer dizer, sem manifestar que está com dor. Apesar de poder até parecer para os outros que ela está com uma atividade reduzida, uma produtividade reduzida, mas aí ela pode até negar. Não, estou bem, é que eu me distraí e tal, dá uma desculpa. Ela às vezes se sente culpada por estar com dor de cabeça, por causa dessas crenças leigas. Tá entendendo isso? Então, se essa pessoa trabalha demais, se essa pessoa passa dos horários de alimentação, se essa pessoa não dorme bem, se essa pessoa está muito preocupada, né, tem jornada tripla, trabalha, é mãe, cuida da casa, e ela tem como manifestação frequente dores de cabeça, ela não vai procurar um médico, porque não é um médico que vai resolver a vida dela. Ela acha que ela tem que dar um jeito na vida, ou então ela está tendo essa dor, e aí vai para o médico quando a dor já está cronificada, porque para aliviar o sofrimento, o que é que ela vai fazer? Lançar mão de analgésicos. E aí é que começa a questão do uso abusivo de analgésico, que é um fator de cronificação. Então, existem vários fatores de cronificação, né? Entre eles, o sexo feminino. Pode ser justificada aí pela questão hormonal, pode ser justificada pela mulher multitarefa, né? O fator predisponente, distúrbio de sono, obesidade, é fator predisponente de cronificação, fator associação com doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão. Então, todos esses fatores que eu te citei são fatores de cronificação. Mas vamos dizer assim, o mecanismo mesmo que faz essa pessoa entrar em cronificação é ela tentar aliviar por ela mesma, as suas dores, lançando mão de uso frequente
E a gente chama uso frequente mais de 3 vezes por mês. Veja, a gente considera que 3 crises por mês é demais. Esse é o mote da campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia. 3 é demais. Para alertar que se você tem tido mais de 3 dias de dores de cabeça, quer dizer, 3 episódios de dores de cabeça num mês, e para isso você lança a mão de analgésico para tratar, você já está, vamos dizer assim, abusando. Já seria o caso de você procurar um especialista para fazer uma investigação, uma orientação sobre fatores deflagradores e tratar profilaticamente a dor. Porque hoje temos muitos recursos para tratar profilaticamente a dor de cabeça. Tem remédios que estão mudando a história das enxaquecas. Graças a Deus. E aí pode ser uma atitude preventiva, né? Com certeza. Pode fazer essa atitude preventiva. Ok, doutora Valéria, esse alerta é bem importante, né, das medicações, porque quando se faz uso de forma exacerbada aí dessas medicações, pode terminar, enfim, favorecendo aí como gatilho. Todo mundo tem aí, enfim, dipirona, infelizmente, na bolsa, né, Tilenol, e aí vai fazendo uso. Principalmente os remédios compostos, Cíntia. Olha Sabe? aí. Aqueles que vêm com aquele rótulo estimulando você a usar para enxaqueca. Se você olhar a composição, em geral são remédios compostos, que Entendi. tem 2 ou 3, no mínimo 2 componentes, na maioria das vezes 3 componentes. Esses facilitam a cronificação da dor. Ok. Doutora Valéria, muito obrigada pela sua participação, sempre um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, né, do alerta, né, e dessa conscientização. O mais importante é a conscientização. Pois é. Muito obrigada, Micheline. Muito bom aqui a sua visão sobre alimentação. Eu mesma anotei várias dicas, legal. então, com certeza, melão com chia fará parte agora aí do meu cardápio. Então, foi um prazer. E foi uma aula, né, que a gente aprende também com a doutora, né? Maravilhosa, é uma honra estar aqui ao lado dela. E foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Agradeço também a quem está aqui nos acompanhando, quem chegou aqui no comecinho do episódio, quem chegou agora, ele fica disponível aqui no nosso canal, no YouTube JC Play. Lembrando que na próxima quarta, às 20 horas, a gente dá um pouquinho de continuidade a esse assunto, falando sobre a ligação entre cérebro e intestino. É um tema bem importante também. E ao longo da semana a gente tem os principais destaques desse episódio no nosso Instagram, o JCPE. É isso, a gente vai ficando por aqui e até a próxima quarta-feira.